boa tarde! Hoje nós estamos começando o nosso show da tarde. Oi, Camila! Camila, presença, você bota o despertador, né? Prazer, uma honra, muito obrigada. Gente, hoje a gente começa ouvindo Stevie Wonder. Tem lançamento novo, depois de 9 anos, na verdade não, 11 anos, o último lançamento foi em 2009, ele lançou, são dois singles, um deles é esse aqui, Can't Put the Hand of Fate, tem um monte de participação, e a gente começa com ele. Boa tarde para Sandra Kogut, boa tarde para Malvina Lacerda. Diego, mandei um e-mail para você com um negócio que eu achei a sua cara. Sonzeira, né? Olha isso. Deixa aí enquanto a galera vai. Quem vai chegando. Vou só diminuir o tiquinho aqui pra eu. Marcinho, querido! Vai chegando. Olha a sonzeira de Stevie Wonder aí, ó. Stevie Wonder de volta. Uhul! Gente, dando uma série de notícias aqui. Vamos começar com a nossa agenda de lives da semana do nosso programa. E eu começo, daqui a pouquinho a gente começa, vamos conversar com a Sandra Kogut, que é diretora de cinema, cineasta, né? Diretora de Três Verões, um filme que está já disponível no Telecine. Eu vi este final de semana, achei bem legal, a gente vai conversar sobre o filme. No programa de hoje também nós teremos Jacques Fuchs, que é escritor. Vamos conversar com ele sobre o trabalho dele, um monte de coisa. E vamos, como sempre, trazendo a nossa agendinha de lives aqui. Eu queria dar a dica para vocês que vai ter um seminário neste sábado, um seminário de arte, moda e cultura Transformar, que é promovido pelo UniBH, que é o patrocinador do Culturadoria. Vai ser neste sábado, dia 17 de outubro, a partir das 8 horas da manhã, pelo Zoom. Vai ter também, gente, olha só, fica ligado, nessa é amanhã, hein? Dia 15 de outubro, dia do professor, às 17 horas, a gente tem uma palestra com o Gilberto Gil no Instituto Arte na Escola, que é massa. No dia 15 também, no YouTube da Academia Mineira de Letras, nós temos também uma palestra, o Projeto Literário de Carolina Maria de Jesus, com a professora Aline Arruda. No dia 15 também, dia dos professores, nós temos sempre um papo com o Frei Beto, que eu acho que condiz muito com a data também, né? A partir das 18 horas. Enfim, tem mais dicas de lives para dar, mas antes eu quero dar uma pausa aqui para a gente já começar o nosso primeiro papo do dia. Tô achando que tá alguma coisa errada com esse Instagram. Vamos falar com a Sandra Kogut. Eu gosto sempre de apresentar antes, porque na hora que chega, né, o convidado chega, eu fico ansiosa para começar logo a conversa. Ei, Jacques, tudo bem? Seja bem-vindo. E aí eu deixo de falar informações que são importantes. Eu vou conversar com a Sandra Kogut, então, que é uma diretora de cinema, cineasta brasileira, que lançou no ano passado, no Festival de Toronto, o longa Três Verões, que é protagonizado pela Regina Casé. É um filme que passou também, ele teve um percurso, né, antes da pandemia, por festivais de cinema, não só no exterior, mas também aqui no Brasil. Né? Eu tive a oportunidade, eu não vi tudo porque eu estava trabalhando na hora em Tiradentes. Foi exibido na praça da Mostra de Cinema de Tiradentes em janeiro. E aí, na beirada da estreia, né, tudo pronto para a estreia, pandemia, fecha cinema, fecha tudo. E aí a gente vai falar sobre esse filme com a Sandra Kogut, que é uma diretora que para mim me marca assim, um período importante da minha vida, que a primeira vez que eu fui cobrir o Festival de Cannes, estava estreando também lá no Festival de Cannes um outro filme dela, que é o Mutum, que é de 2007. Eu já contei essa história para ela pessoalmente e falo sempre assim, que eu estava morando na Europa já tinha um tempo, e na hora que a Sandra Kogut me mostrou um prato de arroz, feijão, quiabo e ovo, gente, aquilo me jogou direto aqui em Minas Gerais, uma saudade absurda.
E a gente vai falar sobre tudo isso. Então, oi, boa tarde, Matheus. Matheus, fica aí que qualquer coisa daqui a pouco eu te chamo pra gente falar de outros filmes. Vou chamar Sandra Kogut para falar com a gente. Não sei nem por onde que eu começo. E aí? Oi, Tudo bem? tudo bom? E você? Tudo bem também. Parabéns, hein, pelo filme. Em Tiradentes eu não consegui ver. Eu fui ver agora, no Telecine, Ah, nesse novo mundo. bom, que bom que você viu, né? Mas em Pois é, Tiradentes teve uma sessão assim, tem fotos, aquela foi na praça, né? Então foi aquela na praça praça. lotada, assim, foi uma sessão maravilhosa. E é um filme que funciona muito assim, né? Porque eu li algumas entrevistas e você falando, e é verdade, assim, ele tem um humor humano, né? E eu vendo o filme me peguei rindo alto em diversos momentos e rindo assim de sutilezas. Eu acho que o roteiro tem uma série de sutilezas, né? Que realmente fazem a gente cair. Eu pelo menos eu rio, o pessoal lá de casa, o que é isso que você tá rindo? Eu achei muito legal. Que bom, obrigada. É verdade. Então você vê assim no cinema, vê com gente, é legal porque você está ali concentrado e de repente todo mundo ri, né? Vamos contar para o pessoal que está vendo a gente, olha só, Três Verões conta, né, como o nome diz, ele é dividido em, a gente pode dizer dividido, né, Sandra, em três partes, são três verões de 2015, 2016 e 2017. É a história a Regina Casé faz a Madá, que é caseira de uma casa de luxo, um condomínio na beirada da praia, no Angra dos Reis, né, na região, e é uma família parece muito rica, né? No 2015 eles estão numa festa de ostentação, mas você percebe que tem algum problema. E aí no verão seguinte, o patrão dela é preso e faz parte né, das investigações da Operação Lava Jato. E é interessante, Sandra, que eu fiquei sempre pensando assim, será que ela vai trazer alguma resolução desse caso específico? E o mais curioso é que não, né? O filme não é sobre a Operação Lava Jato, não é sobre Rick, é sobre as pessoas que trabalham naquela casa. Porque na verdade é o seguinte, a gente ouvia ouve ainda, né? Muitas histórias, escândalos de corrupção e tal, mas a pergunta que eu me fiz ao resolver fazer esse filme foi assim: o que acontece com quem está em volta? Com as pessoas que orbitam em volta desses ricos e poderosos, né? Que dependem deles. Quando a vida deles desmorona, o que acontece com essas pessoas? Porque essas pessoas, nessas histórias que a gente ouvia, eles eram assim figurantes, né? Ou eles nem estavam, eles eram invisíveis. Então o filme ele é meio do avesso, assim, porque aquela história do cara preso, não sei o que, é pano de fundo. É figurante, está lá atrás. E a gente traz para frente esses personagens invisíveis, né? E o início do filme, eu achei o filme começa, gente, com a personagem da Regina Casé negociando um lote. Não, nem um lote, né? Isso É aí. um Um pedacinho terreno. de. É um terreno, um pedacinho onde ela vai fazer. Que ela tem essa ambição de ter um negócio dela. Né? E logo depois você vem com uma imagem do mar. O que é essa imagem do mar? Porque na hora que o nome do filme aparece, ela aparece no mar. Olha, primeiro assim, eu resolvi fazer o filme desse jeito assim, episódico, né? Em três verões, porque primeiro que isso fala do tempo, né? E aí fica mais fácil de você mostrar o que muda e o que não muda, né? Essa sensação dos ciclos. E eu resolvi contar essa história no verão, e daí o mar, né? E todo esse lugar, essa casa de praia e tal, por alguns motivos. Primeiro que o verão é aquela época do ano que tudo é exagerado, né? Tudo está no volume máximo, assim, o som é alto, as Uhum. cores, o calor, né? E o filme sempre se passa na última semana do ano, que começa no Natal e acaba no Ano Novo, que também é uma semana, se você parar para pensar assim, carregadíssima, né? Muito única no ano. Os dramas familiares do Natal, as promessas que agora tudo vai melhorar do Ano Novo e tal. E também porque esses lugares, esses condomínios de luxo e tal,
eles são lugares que essas pessoas não moram ali, né? Vão de vez em quando. Então, tudo isso criava um ambiente muito bom para falar do que eu queria falar, que era esse Brasil assim, neoliberal, esse Brasil que tudo tem que ser um negócio, sabe? Do empreendedorismo. Você estava falando aí da Madá, tentando fazer o quiosque, assim, todo mundo quer ser patrão, o legal é ser patrão, só tem essa opção também, não adianta. Então, para falar desse mundo, era importante ter uma personagem que fosse assim no meio. Que a Madá, ela está entre dois mundos. Ela é empregada desses patrões, mas ela é a chefe dos empregados. E ela mora nessa casa que o ano inteiro eles não estão. Então, cria uma situação meio ambígua ali, que ela se sente mais à vontade num lugar que, na verdade, não é dela, entendeu? Então, por tudo isso, eu achei que era legal ser nesse momento do ano. E aí o filme se chama Três Verões. E aí o mar, né? E é engraçado porque essa cena do mar chove, né? Eu não sei se foi uma questão de. Eu não sei se é uma questão, assim, foi uma questão climática mesmo no dia, ou não, ou se é uma chuva escolhida. Olha, o que aconteceu, sendo muito sincera, foi um filme que a gente fez com pouquíssimo dinheiro, super apertado, e ainda tinha o problema que era uma família rica, né? Então, além da gente não ter dinheiro, a gente ia retratar um universo rico. E o nosso tempo de filmagem era apertado, era curto. Então, não tinha muita alternativa, não tinha opção chuva, basicamente. Assim, se chovesse, ia ser na chuva, sabe? E claro que, óbvio, né? Quando é assim, é claro que chove. Uma parte da chuva que está no filme era do roteiro, era intencional e tal. Uma parte foi acontecendo e a gente foi usando aquela chuva. Eu achei até legal porque foge do clichê do verão, né? Dá muito mais riqueza. Claro que no dia que está chovendo você vai fazer uma festa e fala, caramba, e agora e tal. Mas depois eu até falava assim, gente, a gente não quer ter dinheiro para comprar toda essa chuva, né? Não, mas eu acho que a chuva traz um clima interessante para o contraste que o filme trabalha. Tanto que eu fiquei pensando assim, tanto que eu pensei assim, será que essa chuva faz parte do roteiro? Tipo, se foi escolhida ou foi uma casualidade do tempo? Não, e você não é a primeira pessoa a fazer essa observação. Assim, de novo, tem uma cena dramática na chuva que sempre era na chuva. E aí a gente teve que fazer a chuva e tal. Mas o fato de ter chovido tanto, eu fui gostando cada vez mais, porque o filme tem uma coisa alegre e triste, né? Ele tem, você ri muito, é divertido, e ao mesmo tempo tem uma melancolia. Às vezes você ri até de nervoso, você fala, caramba, é assim mesmo e tal. Você está rindo de você está rindo de coisas que você já viu. Então, a chuva e o verão combinam com isso, assim, aquele negócio que é e não é, né? Agora, eu vi uma entrevista sua muito interessante para o site Mulheres do Cinema, que você conta um pouco sobre o dispositivo e o processo de filmagem. Assim. E você falou aqui hoje agora que o filme partiu de uma pergunta. Para você, os filmes eles nascem de perguntas? E a partir disso você cria para cada filme um processo muito particular? Olha, nasce primeiro de uma, nem sei como chamar isso assim, de uma obsessão, uma febre, assim, uma paixão. Que eu fico encanada com aquilo ali, sabe? Com uma história, com um assunto, que mesmo que eu queira, você estava falando antes de eu entrar do Mutum, né? O Mutum, que é de um livro do Guimarães Rosa, eu estava há anos querendo fazer esse filme e tentava mudar de ideia, que eu pensava assim, puxa, Guimarães Rosa, meu primeiro filme de ficção, isso é uma loucura, vou começar com Guimarães Rosa. Mas aquela ideia não adianta, ela não me larga, ela fica em mim, tá? Então nasce assim. No caso do Três Verões, eu queria muito falar desse momento do Brasil. Estava obcecada com isso, eu queria falar sobre isso. Então, a primeira coisa é isso. Aí, imediatamente depois, vem essa pergunta. Porque como é que eu vou falar disso? Então, por que e como? E por onde eu entro? Qual é a minha portinha de entrada? Entendeu?
No Mutum, por exemplo, eu me fiz a seguinte pergunta. Será que essa história que foi escrita nos anos 50 aconteceria hoje, naquela época, né, em 2005? Sete. Sim. Será que ela ainda seria possível em 2005? Ela poderia acontecer? Ou ela é uma história do passado? Se ela puder acontecer hoje, aonde que ela aconteceria? Quem seriam essas pessoas? Quais seriam esses lugares? E aí eu comecei a viajar pelo sertão com essa pergunta. Se essa história fosse hoje, como é que ela ia ser? E o Três Verões eu comecei com a outra pergunta que eu te falei. Sim, acho que sempre tem um ponto de partida, né? Um recorte. Mas no caso do Mutum, você trabalhou com atores daqui de Minas Gerais, atores, né, não atores, vamos dizer assim, que teve todo um outro trabalho que é completamente diferente da feitura do Três Verões, né? Mas mesmo assim eu li que o processo é quase teatral, né? Você trabalhou com leituras. Então, eu para fazer o Três Verões, eu falei, bom, eu vou sair totalmente da minha zona de conforto, porque eu sou uma pessoa que eu adoro o processo, eu gosto de ter tempo, e, enfim, e também já trabalhei principalmente com não atores, né? E no Três Verões era tudo diferente, a gente tinha pouco tempo, eram atores assim, que hoje eu tinha trabalhado, ou eu tinha vontade há muitos anos de trabalhar, era uma situação muito boa, são atores maravilhosos. E aí eu fui fazendo do jeito que eu achava que era para ser esse filme, né? Então, sim, fiz leituras, coisas que eu não costumava fazer. A gente também fez umas coisas meio uns laboratórios assim, a jato, tipo assim, a Gisele Frois e o Daniel Rangel, que são mãe e filho no filme. Falei, pô, vocês têm que passar esse fim de semana juntos, assim, vou passar na praia, tomar água de coco. Vocês são mãe e filho, vocês têm que ganhar intimidade. Aí eles passaram o fim de semana me mandando foto, assim. Estamos na praia, tomando água de coco, não sei o quê. Então, assim, você vai inventando coisas que você vai fazendo. No final, é engraçado, porque é diferente, mas não é tanto, sabe? No final, Uhum. é o que você procura, é o seu jeito de ver, de fazer. Então, aquilo só vai tomando uma forma diferente, mas não é tão diferente assim. Você trabalhou muito tempo, ou um tempo, com videoarte, né? Uhum. E Eu toda comecei vez que assim. toda vez que eu penso em videoarte, eu penso em experiência, né? Porque eu acho que a videoarte, ela quer provocar uma sensação diferente na gente, né? Você acha que o caminho do cinema, da gente estar buscando o mundo do entretenimento, que está cada vez mais se aproximando da experiência, ou já está inaugurando uma nova fase da videoarte? Olha, é, quando eu fiz videoarte, eu não pensei assim, eu vou fazer videoarte. Do mesmo jeito que eu também não penso assim, vou fazer cinema. Na verdade, todos esses anos é assim, eu quero muito falar de um negócio, contar uma história. Aí eu penso, a gente está falando das perguntas, qual é o melhor jeito de fazer esse projeto? Assim? Será que esse projeto é uma instalação? Será que esse projeto é um filme para você ver numa tela grande com outras pessoas? Será, sabe, cada projeto, na verdade, a decisão de como fazer não é um plano de carreira, é uma escolha artística, né? É o que aquele projeto está pedindo. Então, Uhum, as pessoas falam, você fez documentário, agora você faz ficção, como se aquilo fosse uma progressão em linha reta. Mas não é. uhum, Eu posso voltar a é. fazer documentário, eu posso voltar a fazer videoarte. Eu até fiz videoarte nessa quarentena, fiz Ah, uns é? cartazes, assim, vídeo. Você vai sentindo, vai tendo as ideias e sentindo um desejo que se materializa daquele jeito, né? Mas, enfim, acho que depende do que você está querendo dizer. Aí as ferramentas vêm, né? É. Agora, você está falando, né, dessa quarentena, e curioso a história do filme, né, porque o filme estreou no Festival de Toronto, passou por outros festivais, ou seja, teve esse momento tradicional, né, vamos chamar agora assim, de sala de cinema, ou cinema ao ar livre, depois passou por drive-in,
e por fim vocês decidiram lançar no streaming, né, no Telecine. Outro dia eu estava conversando com uma diretora que falou que tem um luto. Você teve um luto em relação a essa escolha também, assim, do filme não ter uma estreia comercial na sala de cinema e ir direto para o streaming? Eu acho que o meu luto começou quando começou a pandemia. Porque, na verdade, ali acabou um mundo que vai muito além da sala de cinema. Uhum, Então, verdade. ao tomar essa decisão, meses depois, era assim, bom, aquele mundo... Quando a gente foi lançar o filme, então, olha só, é difícil a beça lançar um filme, é muito mais difícil lançar um filme nesse Brasil que a gente vive, né? Ó, total. E que Imagina. já era terrível em 2019, né? A pandemia só veio complicar ainda mais o que já era difícil. Bom, quando a gente... lançamento que a gente ia fazer, a gente trabalhou muito, né? Se virou, conseguiu fazer um negócio que ia ser sensacional. Era um lançamento grande. Eu antes lancei na França, fiz uma turnê na França, um lançamento grande também. Então a gente vinha assim num embalo. Quando tudo isso parou, de uma certa maneira, foi um mundo, toda uma era que parou. Aí a gente ficou meses nessa situação. O que a gente faz? A decisão de fazer esse lançamento no streaming era assim, a gente quer lançar. O filme, até quando a gente vai esperar, entendeu? Esses meses que a gente ficou parado esperando, você não imagina a quantidade de gente que falava comigo, como é que eu faço? Eu quero ver o filme, tem um link, como é que eu faço? E a Europa foi reabrindo e ele foi sendo lançado lá fora, no cinema. Relançou na França. Então, criou uma situação louca para o filme, entendeu? E eu acho que, nesse momento, esse é o jeito de chegar nas pessoas. Porque quando você faz um filme, o que você quer é que as pessoas vejam, entendeu? E tem muitas maneiras de ver. Cada uma tem seus prós e contras. E aí, eu acho que foi uma decisão assim, tão pensada, sabe? E, ao mesmo tempo, tão... Esse luto, ele já estava vindo assim há tanto tempo. Porque aquele mundo, por mais que volte, por mais que tenha vacina, não sei o quê, aquele mundo acabou. Acabou, também acho. Você fala bem. Eu acho que acabou, aquele mundo acabou. A gente está construindo uma outra possibilidade de mundo. E que eu espero, sinceramente, que tenha mais espaço para a cultura, né? Que a gente não precise lutar tanto para mostrar para as pessoas o tanto que a cultura é importante. Você vê esse filme, né, que trata sobre um período histórico do Brasil dentro desse período, né? Porque geralmente os historiadores mandam se distanciar. Não, você tá... E aí a gente viveu, tá, o quê? 3 anos depois, 2 anos depois, a Operação Lava Jato agora não existe mais, né? Não. E olha, e ao mesmo tempo essas histórias, esses escândalos de corrupção estão a 1000 por hora, né? Aí, A 1000 por hora, então, onde eu vivo. E ao mesmo tempo, olha que também que interessante que o filme a gente fez em 2018, a gente filmou. Então a gente filmou antes das eleições, era um Brasil. Aí, teve as eleições, de repente eu olhei para o filme e falei, caramba, esse filme é um retrato daquele momento antes, assim, imediatamente antes, porque quando ele acaba, está vindo 2018. Então, a gente sabe o que está vindo pela frente, mas o pessoal do filme, os personagens não sabem. Dá até uma pena deles, falar, ai, coitados, mal sabem eles. Então, na verdade, você vê o filme, quanto mais o tempo passa, mais interessante é ver esse filme, porque você vê assim, os sinais do que estava vindo pela frente, estão todos ali, e você vê que as pessoas não estão vendo, sabe? Eu te confesso que eu fiquei curiosa para saber o que aconteceu com aquela família dona da casa. Mas ao mesmo tempo que eu fiquei curiosa para saber, eu achei muito interessante você não contar isso pra gente. Eu também não posso dar muito spoiler aqui. Não pode dar muito spoiler. Achei super interessante. As sutilezas que o roteiro tem, eu acho que eu ri, quando eu estava falando que eu ri bastante, foi mais as sutilezas. A coisa do Tunga, né? Do Tunga? Tunga. A relação, assim, essa informação é uma informação que você bota no filme. Eu acho um roteiro interessante, assim, quando tem uma informação que
que é uma linha no roteiro, mas que diz muito sobre a diferença de classe, né? A diferença de percepção de valor para as coisas. Né? E eu acho que o Três Verões tem uma série de coisas assim. Eu estou falando tudo, mas eu acho que tem várias outras. E esse negócio do Tunga também, que é uma coisa que volta depois no filme, que também tem isso, né? Os modelos, como é que a referência vira, às vezes são os próprios patrões, né? Você quer reproduzir um negócio ali, que não é da... Enfim. Aqui, eu fiquei sabendo, você estava fazendo outro filme quando você resolveu fazer Três Verões. Você retomou esse projeto? Como é que você está aí nesse Brasilzão difícil de produzir audiovisual, mas que vocês não podem desistir e a gente está aqui para dar força para vocês? Olha, paradoxalmente, assim, enquanto que está tudo tão difícil, eu estou cheia de ideias. Então, assim, essa pandemia, esse período, essa quarentena, eu tive várias ideias, escrevi, nananã. Vamos ver agora como é que vai ser realizar, né? Que esse é um ponto de interrogação. Mas é isso. Sabe, às vezes eu lembro assim, logo no começo eu fiz uma live que tinha uma pergunta que era assim, por que você faz cinema? E aí eu pensei e falei assim, por que não? Por que não fazer cinema? Assim, eu acho que eu faço cinema porque eu nem poderia não fazer, eu ia ficar muito infeliz. Que eu quero tanto fazer isso é tanto o meu lugar. E quando eu comecei, o cinema no Brasil tinha acabado. Já tinha o plano Collor. Então, não é a primeira vez que também eu vejo uma crise monumental acontecer. Eu acho que sempre se inventa soluções, né? É uma pena, uma tristeza que seja assim, mas... Mas nessa hora, o trânsito internacional que você tem, né? Você acha que te ajuda, te fortalece também? Ajuda muito. Até porque eu vivi assim, quase 20 anos fora do Brasil, né? Então, é parte do que eu sou também, entendeu? Uhum. Quando você tem um coprodutor francês, ele é um interlocutor para mim, porque aquilo também é parte de mim. Uhum. Entendeu? Não é um cara totalmente estranho, que não vai entender nada. Então, são parcerias mesmo, né? E eu, de alguma maneira, isso também está sempre no meu trabalho. Essa coisa aí, laicar, né? Até estou falando laicar de propósito, porque a Vitrine botou o Laicar, que é um curta que eu fiz com a Regina Casé em 95. Botou no YouTube, botou no site. Olha, que ótimo, bom saber. Eu sabia que vocês tinham trabalhado antes. Colocou no site, então? Ai, que massa. Porque eles falaram, você tem algum curta que você gostaria de pegar, assim, ressuscitar? Falei, pô, eu tenho um com a Regina, de 95. E foi um sucesso, assim, as pessoas, ai, nossa, esse curta é demais, porque realmente é uma outra época, né? Mas ao mesmo tempo muita coisa... dessas coisas legais. Eu tava vendo né, os seus filmes, né? Aí eu fiquei com vontade de ver o Passaporte Húngaro, e tem um que você fez em 2018, que eu não sei se é um documentário, não sei se você fez na França, que é sobre o d'Orsay. Não sei se tem a ver com o Museu d'Orsay, o que é? Aí eu falei assim, gente, hoje em dia não é tão difícil assim poder ver esses filmes. Esse aí é... Esse é difícil. Então, onde acha esse? Esse filme é um documentário que... Eu tenho que tornar essas coisas disponíveis. Eu fiz... Tem mesmo. Era uma carta branca. Eles me convidaram, a diretora desse museu, o Museu d'Orsay, em Paris, falou, olha, eu queria fazer um projeto aqui que eu convidasse artistas para fazer o que eles quisessem aqui dentro do museu. Mas não é uma coisa institucional, é uma coisa livre. E eu fui a primeira. E aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Aí eu também comecei com uma pergunta. Eu tive uma ideia que era o seguinte, eu chegava para as pessoas assim, aleatoriamente, e perguntava assim, você toparia fazer um retrato seu junto com a sua obra preferida? E aí a pessoa ia me levando até aquele lugar, que às vezes era lá longe. A gente falava assim, bom, é no terceiro andar, tem problema? E aí, ao longo dessa caminhada,
ia acontecendo um monte de coisa, e ao mesmo tempo aquela escolha ali dizia muito da pessoa. O filme é basicamente isso, com várias pessoas, vai cruzando e tal. Foi bem legal de fazer. Fiz tudo Mas sozinha. você tá vendo? Você tem que pensar como agora essa possibilidade da gente ter acesso aí a diversas plataformas, junta tudo aí, coloca, organiza isso aí, coloca, disponibiliza, porque é legal, né? Até para as pessoas entenderem que existe uma trajetória, né? Existem diversas perguntas que vão formando uma obra, né? Que é isso, é uma obra. Isso aí. Né? Tem que organizar isso, porque realmente tem coisas que estão menos acessíveis. Ô, Sandra, muitíssimo obrigada. Parabéns pelo seu prazer. filme. E ficaria conversando aqui com você um tempão com essa sua calma. Olha, a tranquilidade dela. Você é sempre tranquila assim? Todo mundo fala isso, gente. Não sei não. Olha, não sei não. Às vezes internamente não é, mas passando, você passa uma coisa ótima. E aí, você que está vendo a gente, ou que já viu e que depois vai ver, Três Verões está disponível no Telecine. Filme e com também Regina todas Casé. aquelas plataformas virtuais. Que dá para alugar, né? Tem tudo, Now. Todas aquelas, Play, Google Play, Nanana Play, qualquer uma, Loki. Nanana Play, qualquer uma, isso é bom. Obrigada e até uma próxima. Até mais. Tá bom, obrigada a vocês. Um beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. Eba. Ai, gente, eu adoro conversar com as pessoas. Quem que me chamou aqui? Ó, Léo, gente, nós vamos continuar o nosso show da tarde. Interessante a Sandra falar dessa coisa das perguntas, né? Que assim, que tudo começa com uma pergunta, a gente vai sair do cinema e vamos cair na literatura. Deixa eu ver se ele tá aqui. Pra gente... Jax. Opa. Vou chamar o Jax pra gente continuar um papo aí sobre arte, sobre literatura, sobre... Ele fala bastante sobre autoficção. Oi, Jax. Oi, Carol, tudo bom? Tudo jóia, é um prazer receber você aqui. O prazer é meu, obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aí literário, né? Eu estava assistindo agora sobre cinema, agora sobre literatura, né? Não, tipo, mais ou menos, porque vamos falar também sobre cinema, porque você agora tipo, virou ator. Esse último projeto é um projeto bem né, brincando com cinema, com literatura, com ensaio acadêmico, né? Enfim, tem tudo um pouquinho, né? Vamos apresentar primeiro para quem está vendo a gente. Gente, o Jax é o escritor daqui de Belo Horizonte, que tem 12 livros escritos e 8 publicados, é isso? Eu tenho 8 publicados, né? Tem mais alguns escritos aí que, enfim, a pandemia ficou atrasando, enfim. Vamos ver que dia que vai sair, né? Vamos falar sobre isso também. E aí, nesse meio dessa pandemia, também saiu um projeto que, no bolo aí de ensaios e contos e textos, tem um curta-metragem que se chama Ménage à Trois, que é baseado num conto. É um conto? Não, na verdade é esse livro aqui, né? Que se chama Mostra ele. Ménage Literário. E aí no final você vem com um DVD, mas você pode assistir online também, né? E aí é um livro, um conto que eu escrevi que chama Ménage à Trois. E, enfim, o filme virou Ménage Literário e tem um ensaio também escrito pelo diretor, que também é professor da Universidade de Boston, Rodrigo Lopes. Então, a gente trabalhou junto, né? E esse livro saiu agora na pandemia, esse projeto, né? Saiu agora em abril, né? E está disponível no YouTube, por isso que eu estou brincando com ele, falando que ele está ator. Achei interessante a sua participação, porque quem não conhece a sua obra, vê o mesmo que, né, chega porque no YouTube é assim, às vezes é impactado. Chega e vê o curta, conhece você, um personagem que é real.
Pois é, então essa é a grande questão do filme, né? Porque, na verdade, eu escrevi um conto que se chama Ménage à Trois. Esse conto, enfim, é um escritor, enfim, que está olhando para uma cena, ou está imaginando uma cena, né? Então, acho que essa, de alguma forma, né, é o que dispara, né? Então, a ideia é a ideia de uma musa, né? Seja uma musa literária, seja uma inspiração, seja uma vontade, né? Então, nesse caso, é o escritor que está vendo uma mulher comendo um churro. E aí ele começa a imaginar milhares de coisas, né? Coisas literárias também, então ele vai colocando a literatura no meio das lembranças e das ideias para construir esse texto. Então, ele se lembra, por exemplo, do Jacques Prévert, daquela mulher que toma um café e não olha para ele, né? Déjeuner du matin, que chama, né, esse poema. Ele se lembra do Carlos Drummond de Andrade, A Moça do Meu Bom Dia. Ele se lembra do David Foster Wallace, porque ele fala que ver uma mulher comendo churro, né? Isso é o narrador, é como se fosse uma experiência religiosa, é uma experiência religiosa, porque o David Foster Wallace fala isso sobre o tênis, né? Ele começa, enfim, a ficar né, com alguma animação sexual, então ele começa a se lembrar do Joyce, né? Quando Joyce também, né, faz aquele fluxo de consciência, então ele vai construindo toda essa questão, né? E o que é interessante, né, que você mesmo falou, Carol, é que tem esse lance da autoficção, porque no meio da cena, a cena para e a atriz vem interpelar esse narrador, né, com um dos meus livros na mão, né, que é um livro super polêmico, que se chama Brochadas, né? Que é um livro que eu escrevo também, cartas para as minhas ex-namoradas, contando por que eu brochei com elas. E elas saber respondem, se elas brocharam também, e né? elas respondem dizendo se brocharam ou não. E ela vem, né, essa atriz, no meio do filme, que estava comendo um churros, ela vem interpelar o autor e pergunta: que história é essa de me representar assim, né? E aí ela fala uma coisa muito bonita, né? Eu não sei se eu me incomodaria mais com você me representando do jeito que realmente eu sou, ou se você me representando de um jeito que eu não sou. E aí é todo o pacto literário, né? Toda a questão da literatura. E que passa assim na sua obra como um todo, né? Isso é uma característica presente em quase todos os livros. Acho que talvez só no primeiro que não está muito, que é fruto da sua tese. Exatamente, né? O primeiro livro é o Literatura e Matemática, que, enfim, eu falo sobre literatura e matemática, mas, Carol, eu faço já as ideias teóricas dessa coisa de entrar a literatura dentro, né? Pegar partes de outros livros, inserir, modificar, subverter. Não, e esse mundo de referência, né, cara? Esse mundo de referência, não só nesse, mas ontem eu estava lendo o Nobel, nunca sei se é Nobel, enfim, Nobel. Eu também nunca sei. Nunca sei. Então a gente fala as duas vezes, as duas coisas, Nobel e Nobel. E aí eu penso no meio do livro, eu falei, cara, deve ser para quem gosta de literatura e pesquisar, deve ser muito divertido você fazer uma costura de tanta referência. Misturando com você, né? E dois, é uma pesquisa com um sarcasmo que eu acho que aquele livro tem. Exatamente, eu gosto muito de brincar, né? Para mim a literatura é um jogo, né? Eu não gosto de colocar literatura nesse hermetismo, né? Se você tivesse convidado um daqueles escritores sérios que né, não sorririam, né? Que, enfim, a literatura é para outro nível de pessoas, né? Eu acho que é isso que está cagando tudo, né? A cultura. Também acho. A literatura, também porque a literatura pode ser de qualidade. O cinema pode ser de qualidade e não precisa ser hermético, você não precisa sair de uma exposição de arte. Mas, já que você é pós-doutora, não sei se você teve a oportunidade de conhecer o Valtinho, que trabalhava lá no estado de Minas, que era um repórter de artes. Valtinho falava que a pessoa só volta a ser normal depois do pós-doc, então você está pronto, entendeu?
Pois é. Então eu acho que é legal a gente, né? A literatura pode ser lúdica e pode ser de qualidade. O cinema pode ser compreensível e ser cult e maravilhoso. A arte, você pode, de fato, interagir, entender, gostar. Você não precisa ficar, né, distante, né, e se a coisa for, né, despertar algum tipo de coisa, então não é isso que você quer. Então, a minha literatura, eu brinco que tem vários níveis de leitura. Então, você, por exemplo, que estava lendo lá o Nobel, né? Bom, se você conhece o Saramago, você vai pegar algumas coisas que tem muitas referências ao Saramago, né? Se você não conhece muito bem, você vai... então o Saramago é assim, você pode não conhecer o Borges, que eu falo muito. Então, quem sabe isso vai te despertar a vontade de conhecer o Borges. Então, eu gosto dessa brincadeira com várias áreas, com várias... né, com a literatura, esse jogo, essa leveza. Exatamente, a leveza e o humor que tem ali uma reflexão, uma crítica também à sociedade, né? Que às vezes parece que o povo está dando valor para umas coisas que estão meio descompensadas. Né? Eu acho que o humor, né, é a grande arma contra a crítica, né? Porque contra a crítica não, contra a política, né? A arma que a gente tem, né? O humor é muito importante, né? Então a gente, né, é uma forma de você criticar, né? Né, de forma sutil, de forma inteligente, né? Durante a ditadura, os nossos artistas, músicos não faziam músicas e críticas sutis e escondidas, eles não tinham que ser geniais para fazer críticas sem que isso seja percebido, né? O humor está aí, né? Então eu acho que meus livros têm muitas críticas ao mundo acadêmico, às políticas, né? Ao mundo totalitário, enfim, mas né? Passa uma brincadeira com isso, né? Com essa autodepreciação, né? Porque sempre, eu acho que também uma coisa que sempre acontece com os meus livros é você... Né? Esse personagem Jacques, ele é sempre autodepreciado, né? Mas esse Jacques é um personagem ou é você? Essa que é a grande questão literária, né? Enfim, a gente não vai né? E que eu exploro nos livros também, né? O Nobel, será que aqueles caras são os escritores? Não são, né? Será que a gente tem que se meter na vida privada deles? Será que a gente não tem que se meter na vida privada deles, né? Será que só a obra genial vale, mas a pessoa ser... Né? Mas, enfim, nós somos seres humanos, né? É tudo misturado, né? Tem um negócio que eu acho que você deve falar em toda entrevista, mas eu não vou resistir, vou ter que abordar. Eu acho muito curioso você ser da matemática. E talvez o fato de você ser da matemática, você é professor você é formado em matemática, com mestrado em informática, não é isso? Computação, depois da computação, depois que você foi, né, entrar mais para a área da literatura academicamente falando. Talvez por ser dessa área que você tenha esse olhar crítico para dentro da arte, sabe? Para esse olhar mais leve, que a arte ela não precisa ser hermética. A matemática, eu acho que tem uma beleza, né? A computação, a matemática tem uma beleza muito grande por trás, mas de alguma forma também é muito difícil de acessar, né? Assim, enfim, não, né? A gente, enfim, é uma área, né? Tanto que se chama de ciências duras, né? Em francês, né? Mas tem uma beleza, né? E a literatura, puxa, ela está trabalhando diretamente com a sua alma, né? Então, se a gente não deixar a arte, né? Se a gente não deixar que isso né, flua, né? Então a gente está perdido, né? A possibilidade de deixar que isso aconteça, né? Que isso seja que a gente frua, né? De fruição, de sentimento. Então eu gosto muito. Eu sempre gostei de ler, né? Mas eu sempre fui muito bom em matemática e física. Então eu achei que o meu único caminho era ser engenheiro. E aí, no doutorado, eu fui tentar juntar, né, a minha paixão por esse escritor argentino
que é o Jorge Luiz Borges, que trabalhava com matemática, só que eu não sabia como aquilo era possível, né? E aí, enfim, eu comecei a juntar essas duas áreas, né? A Camila aqui está perguntando como pode explicar a beleza da matemática. Né? Eu queria saber também. Acho que as formas, Camila, por exemplo, se a gente pensa no número de ouro, na razão áurea, que é muito usada na pintura, né? O Da Vinci, por exemplo, fazia os quadros dele usando as razões áureas, a razão áurea. A Mona Lisa é toda pintada com a razão áurea. Existe essa ideia de que tem uma fórmula secreta que a gente vai descobrir, desvendar o universo, né? Isso tudo é matemática e física. Eu acho isso bonito, né? Enfim, a gente viu ano passado aquela foto do buraco negro, a primeira foto, né? Então, são milhões e milhões de cálculos matemáticos, de inteligência artificial, de um volume gigantesco de dados tratados. Então, e aquilo te dá uma foto, né, de uma coisa que existia teoricamente. E que é bonito também, porque se você pega a teoria do buraco negro e como ele deveria aparecer, é muito parecido com a observação que foi feita 100, 200, 300 anos depois. Então, isso é muito bonito. Eu sou fã. E isso é literatura também, né? Isso, ao mesmo tempo que é ciência dura, é ciência humana. Agora, você... Enfim, a pandemia, não sei se todo mundo... Tem gente que intensificou os seus planos, teve gente que mudou os seus planos, e eu sei que você estava com um plano de escrever um novo romance que tem um pouco a ver com a sua experiência em Harvard. E quando a gente pensa em Harvard, a gente tem também aquele clichêzão, né, cara? Tipo Nobel, né? O clichêzão de Harvard. Você vai subverter isso também? Pois é, né? Na verdade, começou a pandemia, já tinha esse projeto há alguns anos, né? Eu fui pós-doc em Harvard de 2012 a 2014. Então, eu acho que a gente só consegue escrever alguma coisa, pelo menos no meu caso, se você vai maturando, se você vai pensando, se você vai digerindo aquilo durante muitos anos, né? Muita gente me pergunta se eu vou escrever sobre a pandemia, se eu estou escrevendo sobre a pandemia. Eu digo que eu sou completamente incapaz ainda, né, de escrever. Quem sabe daqui a alguns anos, né? Nem sei se eu quero voltar a esse trauma, né? Porque é um grande trauma, né? É um trauma pessoal, um trauma cultural, um trauma da humanidade, né? A gente está perdendo muitas coisas, enfim. Então Harvard foi assim, caiu como uma luva. Vou escrever sobre os meus tempos de Harvard, né? Só que eu fiz justamente isso que você falou, Carol. Eu fiz essa brincadeira, porque todo mundo espera, né, que um pós-doc em Harvard, né, que eu dei algumas aulas, inclusive lá, seja aquele cara de terninho, com o cabelo no gel, que não... né, que saiba tudo, né? Enfim, o dono do conhecimento, né? E eu explorei justamente essa síndrome do impostor, né? Então eu me sentia o tempo inteiro como um impostor lá, né? Poxa, eu não sei nada. O que eu tô, né? E ao mesmo tempo eu era convidado para dar uma palestra, e a palestra o pessoal gostava, e aí eu dava outra palestra, mas assim, eu cometia atos, né, de alguma forma interessantes, sofisticados, mas eu era também um impostor, eu cometia deslizes, né, como aquele poema do Fernando Pessoa, né, quem nunca errou, né, quem nunca foi vil na vida, né? Eu tenho uma história muito legal que eu narro no livro também, que eu fui na palestra de um dos maiores pesquisadores vivos, Jacques Rancière, você deve conhecer. Sim. E aí o Rancière, aquele auditório cheio, todo mundo com aquele semblant, né, sério, né, estou sabendo tudo, né, que está acontecendo aqui. E aquela palestra chatíssima, porque os franceses leem um texto, não olham, né, não sei o quê. Eu sei que uma hora eu adormeci, eu nunca adormeci, eu caí para trás, porque eu estava sentado numa mesa, só que eu caí para trás e caí dentro de uma lareira. E aí você imagina, né? Aí aquela bagunça, aquela zona, eu caindo dentro da lareira, aquele barulhão, e o Rancière puto comigo. Enfim, acho que todo mundo tem os seus atos ridículos, né? Só que as pessoas não contam, né?
Agora a gente está vendo o contrário, né? Porque eu conto os meus atos ridículos, eles fazem parte da ficção, misturam todo, né? Muito melhor do que falsificar, né? Os nossos diplomas e títulos que agora viram moda, né? Todo dia eu olho meu passaporte para ver. Não, você esteve em Harvard mesmo, porque é Harvard que sponsor, que patrocinou o meu visto. Então tá lá, eu tenho meu diploma, eu tenho minhas aulas gravadas. Então não é mentira, né? Não é Agora mentira. É verdade também que eu caí na lareira. É verdade também que né, a ignorância é uma benção, que um belo dia eu tava lá, eu jogo squash, né? Eu já joguei, treinei. Eu cheguei um dia lá, desafiei um cara para jogar squash, assim, a ignorância é ótimo, né? Tinha um menininho lá para jogar squash e assim, eu já fui bem, já ganhei aqui o Campeonato Mineiro há algum tempo, aí desafiei o menino. Aí o menino, no primeiro game, né, eu ganhei dele, né? Aí eu me senti, né, o poderoso, né? Poderoso. Depois, aí o menino falou, não, vamos continuar, né? Aí ele me deu uma surra, Carol, uma surra. Depois eu descobri que ele era o melhor dos Estados Unidos e hoje, simplesmente, ele é o número 1 do mundo. O menino que você jogou. Agora, a Janine estava falando aí que estava lendo Brochadas, que livro sensacional, mandando aí mensagem pra você. Obrigado. Espero que ela nunca tenha brochado, né, Janine? Eu queria saber. Nunca brochei, eu só sou o maior especialista no mundo em brochadas, mas eu nunca brochei. Agora que eu quero saber se o processo, porque o processo, eu não sei se como é que foi para você, mas assim, eu também já passei um pouco por esse processo aí de doutorado, pós-doutorado, e sempre para mim foi um sofrimento muito grande, tanto que depois eu nem consegui publicar nada do que eu escrevi. Morreu comigo porque foi dolorido. Agora, para você, esse processo não só da escrita acadêmica, mas a literatura, ele é pesado porque a impressão que passa é que não é. A impressão que passa é que você se diverte muito fazendo. Não, eu acho o seguinte, escrever é um processo doloroso, é um processo difícil, é um processo penoso. São, né, talvez um livro né, demore, no meu caso, cerca de 1 ano, com escritas, reescritas e reescritas. Mas é um prazer e é a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu acho que é a única coisa que eu sei fazer. Assim, eu fico 8 horas sentado na frente do meu computador, trabalhando num parágrafo, e aquilo me dá um prazer, assim, 8 horas outras coisas. Assim, o que eu trabalho, o meu trabalho é, no máximo, escrever uma página e meia, por, né, 8 horas, 10 horas de trabalho, é isso. E esse primeiro tirar de dentro de você e colocar na página, esse processo é o mais doloroso, né? Porque não existe nada e você quer colocar na página. As reescritas começam a ser muito prazerosas. Eu acho que tem muita gente que não gosta de escrever, né? Não gosta de reescrever. Escreve e acha que ele é um gênio, né? Coloquei tudo lá. Eu acho que a grande questão é a reescrita. Eu brinco com meus alunos, né? Eu sempre leio manuscritos do pessoal, que às vezes me manda, é um trabalho que eu faço, que é assim, né? Tirar o texto é a mesma coisa que você tirar um diamante lá do meio da caverna, né? Ele sai todo sujo, todo quebrado, né? E aí você vai pulindo, com muito cuidado para você não quebrar também, né? E também, muitas vezes, você vai descobrir que esse diamante era uma pedra-sabão, né? Enfim, mas é saboroso, é gostoso, assim, é o que eu gosto de fazer, né? E é o que eu quero, né? Eu quero continuar fazendo, vamos ver se o mundo permite, né, Carol? Não, o mundo tá permitindo, claro que tá. Não, claro que tá. Tanto você falando desse negócio, você vai tirando e vai vendo que é uma pedra-sabão, porque o livro que supostamente estaria homenagem a Toar, parece que foi desse jeito, assim. Você escreveu, guardou, depois você achou uma página que você considerava que prestava. Exatamente, fiquei 8, 9 meses trabalhando num livro que chamava Voyeur. E aí, olhando, lendo, reescrevendo. Aí um belo dia eu li e falei, parabéns, Jax, uma porcaria, você brilhou. Só que tinha uma página que eu achava bonita, que é justamente a página que virou esse texto, que se chama Homenagem à Trois, que eu continuo achando muito bonito e que virou esse filme, né? Tanto que o diretor, os atores acharam muito bonitos, e aí foi, né, assim, a gente ainda não ganhou Cannes,
nem, né? Porque você podia até me dar as dicas de como ganhar cane, né? Que você esteve lá, né, cara? Eu estive lá. Né? Não, mas eu tô tipo você caindo. Eu tô tipo você caindo aí, né, no negócio. Eu em cane também é tipo assim. Você cair na lareira, sou eu em cane, quase trombando com champanhe na escada. Opa! E aí, Sean? E aí, Sean, beleza? Não, porque isso eu aí. acho que todo mundo sente isso. Quando eu fiz muitas amizades lá em Harvard, né, amigos muito queridos, todo mundo tinha esse sentimento, sabe? Talvez os melhores alunos, as pessoas mais humanas. Eu tinha um amigo meu que falava assim, cara, eu ando sempre achando que alguém vai me bater assim no ombro e falar, sai daqui do campus que você é fake, né? Aí a gente vê. E essas são as pessoas que hoje são professores em grandes instituições, assim, ainda continuam trabalhando, continuam duvidando, né? Agora, esses outros, né, que botam banca, que estiveram lá, o que a gente está vendo é que nem por lá passaram, nem por lá né? passaram, é verdade. Chegaram lá, comeram um pão de queijo, colocaram no currículo Estive em Harvard e fala para Deus e o mundo, né? Eu falo que eu estive lá, tenho muito orgulho, mas, nossa, eu sofri, assim, muitos atos vexamosos. Eu também. E um dia a gente vai falar só dos atos vexamosos, então, nessas experiências. Ô, Jax, muitíssimo obrigada. Prazer falar com você. Nós temos uma amiga em comum que eu adoro, que é a Mariana Peixoto. Sempre me falou muito de você. Ela é maravilhosa. Mariana é ótima. E aí ela sempre me falou, então está sendo um duplo prazer te conhecer, assim, mesmo nem que seja nessa telinha, assim. Que seu trabalho para conhecer. Depois do fim do mundo, a gente marca um ao vivo, né? Depois do fim do mundo, a gente marca, com certeza. Então, fala. Até mais. Um beijo, obrigada, viu? Obrigado a você. Valeu. Ô, gente, aí, ó, corre atrás dos livros do Jax, do filme, que é muito bom, é muito bom. É muito bom. Toda semana eu tô com um monte de coisa aqui para falar com vocês, um monte de lives, um monte de etc. Mas eu sempre, as conversas vão rodando e eu acho as conversas muito sensacionais e aí eu vou dando linha para isso. E aí eu queria aproveitar esse restinho do tempo que a gente tem aqui para mostrar alguns livros de coisas que chegaram aqui. Primeiro, esse livro aqui é o livro da Ivana Vilela, uma escritora também mineira, que conta uma história que se passa agora no século XXI em Ouro Preto. Né? Esse é o primeiro livro dela, se não me engano. Já vi alguns elogios e fica aí a dica. Olha que capa bonita. A Menina que Dividiu o Coração. Tá aí o livro da Ivana Vilela. E eu recebi também essa coisa maravilhosa aqui, ó, que é um catálogo da exposição. Obrigada, Jax. Da exposição que seria presencial, mas que vai ser digital, que é a exposição sobre a Bjork, que vai começar no dia 17, no sábado, no Centro Cultural Banco do Brasil, com um monte de live, um monte de gente falando sobre a Bjork. E aí eu chamo a atenção para um texto, que é um texto que tem aqui, da Alicia Visotto, que ela fala que falar sobre a Bjork é um baita desafio. Eu acho também que é um baita desafio falar sobre a Bjork, e é uma pena que esse mundo novo aí a gente não vai poder ver isso presencialmente, mas fica a dica. Achei maravilhoso esse livro, gente. Maravilhoso. A exposição a exposição virtual deve estar no mesmo grau de maravilhosidade. Não é mesmo? Gente, olha, muitíssimo obrigada. A gente pode terminar hoje ouvindo uma Bjorkzinha? Vamos ouvir uma Bjorkzinha? Eu ia falar sobre cinema, mas essa conversa, sobre os filmes que eu vi, mas a conversa rendeu, então não deu. A gente encerra com Bjork e com o desejo de uma ótima resto de semana, um ótimo dia. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. O Instagram pode tentar me boicotar e eu vou continuar fazendo, porque eu amo fazer isso aqui. Tá? Camila, muito obrigada por estar sempre aqui com a gente. Jaiane, obrigada também. E obrigada a todos que estão aqui com a gente. Semana que vem tem mais. Um grande beijo. Ó, tchau.